Olha só, a nova lei que proíbe o uso de celulares nas escolas tem gerado grandes debates entre educadores, pais e alunos, com o objetivo de reduzir as distrações e melhorar o foco no aprendizado. A medida vale para limitar o acesso a dispositivos portáteis, num horário escolar e inclusive nos intervalos. No entanto, essa nova lei tem gerado grandes questionamentos, tendo em vista que alguns professores precisam usar tecnologias para trabalhar, inclusive o governo do estado cedeu, né, tablets para todos os profissionais da educação. Conversaremos com o profissional da educação, assim como também, ouviremos alguns alunos para saber melhor o que eles acham sobre essa nova lei. Nesse momento nós vamos conversar com Joildes, ela que é diretora aqui do colégio Antônio Felipe Evangelista Neto. Joildes, conta pra gente qual a posição da escola em relação ao projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas instituições de ensino. Bom dia, Letícia. Bom dia, Joilson. O uso do celular, a princípio, ele veio como uma ferramenta para aliar, né, e fortalecer a aprendizagem dos estudantes, já que através do celular a gente tem acesso a várias plataformas que trazem conhecimento e que ajudam a elaborar, né, o processo de aprendizagem, a construção do saber. Todavia, o celular está trazendo problemas, né, graves para o contexto escolar, porque muitas vezes o estudante está desviando a sua atenção do que é de fato o objetivo da escola, que é estudar, para participar de jogos, né, tá nas redes sociais e a aprendizagem tem ficado de lado. Sem contar que a gente hoje tem pesquisas que têm mostrado o impacto desse excesso de tela na construção e no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né, trazendo prejuízos, inclusive, para o processo cognitivo. Então, diante desses fatos, eu sou favorável, né, que a gente tenha uma lei que consiga trazer um melhor uso desse aparelho. Não estou aqui, digamos, demonizando o celular, mas que o uso do celular ele precisa ser cada vez melhor adequado, porque senão a gente vai ter uma geração de jovens que o conhecimento vai se tornar uma coisa obsoleta, porque tem outros atrativos no celular que não é o estudo, que não é a aprendizagem, que estão substituindo a formação desses jovens. A escola acredita que essa proibição pode melhorar o desempenho acadêmico e a concentração dos alunos? Sim, porque o excesso de tela, ele acaba afetando, né, no comportamento. A pessoa que fica muito tempo em frente às telas, ela passa a ter um comportamento mais hiperativo, mais agitado e o seu nível de concentração, ele é comprometido. Então, logo o conhecimento ele não é acomodado. Quais seriam os principais desafios para a implementação dessa lei na prática do ponto de vista da gestão escolar? A implementação dessa lei vai depender muito da parceria escola e família, porque a gente vai precisar de conscientização de que proibir o celular é para que a aprendizagem seja o primeiro objetivo da escola, que a gente está tendo a aprendizagem sendo substituída por outros atrativos, né, que aparecem nas redes sociais, em outras plataformas, que não é o conhecimento acadêmico, que é o propósito da escola. Então a gente vai depender muito, vai precisar dessa parceria das famílias para que de fato ela seja implementada, além do apoio também dos nossos representantes, né, efetivando e garantindo que o posicionamento da escola seja respeitado. Professora, com essa proibição, como pode afetar a comunicação entre os alunos e familiares, especialmente em situações de emergência? Olha, as escolas, elas hoje têm todo um contato, né, quando a gente faz a matrícula dos estudantes, a gente anota contato das famílias, a gente tem uma pasta atualizada, então qualquer emergência, a escola está apta a fazer esse contato com as famílias. Então, eu sou de uma geração de que a gente mandava um bilhete para a escola, né, a gente não tinha todo esse aparato social, e a gente, quando havia uma emergência, a escola conseguia contactar com a família. Hoje a gente está muito mais amparado, né, desse ponto de vista tecnológico, do que há algum tempo atrás. Então, qualquer necessidade, tanto a família pode contactar a escola, como a escola também pode contactar a família. Professora, me fale uma coisa: caso o projeto seja aprovado, quais seriam as medidas disciplinares para os alunos que descumprissem a proibição? Já pararam para pensar sobre isso?
Na verdade, a gente precisa ter acesso à lei, porque toda medida disciplinar ela tem que estar pautada na lei, para que não haja nenhum excesso, né, nesse processo. Então a gente precisa, de fato, receber essa lei, ver o que ela prevê para que a escola possa, dentro do seu regimento, também adotar suas medidas. Nesse momento, conversaremos com a aluna aqui do colégio do terceiro ano, Salete. Isso mesmo, 18 anos de idade. Meu amor, conta pra gente, o que é que você pensa sobre a nova lei que proíbe o uso de celular na sala de aula? Então, eu acho que essa lei é muito invasiva, em relação aos alunos, porque eu acho que deveria ser conversado mais em sala de aula do que impor uma lei. E eu acho que foi muito invasivo, porque tem pessoas que realmente não, sabe, foca realmente nas aulas, então eu acho que foi muito invasivo. Você acredita que a proibição do celular pode ajudar a melhorar o foco e desempenho nas aulas? Por uma parte, sim, porque os alunos, às vezes, têm muita dificuldade em foco. Então, o celular, mesmo que ele tenha pontos positivos, também tem pontos negativos e tudo mais. E eu acho que durante as aulas deveria ser conversado, como eu disse, deveria ser conversado, porque durante as aulas, eu acho que não precisa ser muito utilizado o celular, sabe? Já que o professor está lá explicando e não deveria ser muito rígido assim durante as aulas, até porque os alunos têm um pouco de dificuldade de retirar o celular para prestar atenção. Então eu acho que essa lei foi um pouco rígida em relação a isso e deveria ser mais conversado, na sala de aula. Até para a questão de conversar com a família em questão de emergência, não é isso? Exatamente. Então eu acho que não deveria impor, tipo, retirar do aluno. Mas em momentos de sala de aula, por exemplo, não retirar dentro da instituição escolar, mas retirar só dentro da sala de aula. Conversaremos agora também com o Gustavo, também do terceiro ano. Gustavo, conta pra gente, como você usava o celular durante o horário da escola? Era mais para fins educativos ou pessoais? De um certo modo, eu usava mais para modos pessoais, né, como todo aluno do ensino médio hoje em dia faz, que é ficar jogando, usando redes sociais, assistindo vídeos, entre outras coisas. Mas, assim, em certos pontos, que certos são existem algumas coisas importantes, eu usava em pontos mais educativos, como slides, pesquisa para trabalhos, fazer usar próprias redes sociais para fazer essa rede de trabalho, tipo, fazer vídeos interativos, fazer slides em geral, assim, mas, a maioria das vezes era só pelo lado pessoal mesmo. Então você tem consciência de que o uso do celular indevido é um problema. Sim, é um problema muito, porque muitos dos alunos, hoje em dia acabam não querendo estudar por conta de ficar só no celular jogando e só conversando. E isso acaba prejudicando muito também, tanto até os professores que querem dar suas aulas, mas acabam não conseguindo, pois mais de 60%, 70% dos alunos estão usando o celular em vez de estar prestando atenção na aula. E pelo que eu entendi, você se enquadra nesses alunos que gostam de jogar quando o professor, vamos supor, uma aula chata, não é isso? Sim, exatamente. Pois, assim, existem certas aulas e certas situações também que eu prefiro usar o celular. Tipo, por exemplo, uma aula de uma sala uma aula chata, uma aula, tipo, de uma matéria a qual eu já esteja com uma nota relativamente alta já, tipo, considerado, tipo, já passado. Então, tipo assim, às vezes eu olho assim pra aula e penso: não vou hoje prestar atenção, eu vou ficar mais no celular, mais na minha, pois eu já tô passado, pois esse aula não me interessa tanto". Aí por isso eu acabo servindo de exemplo para esse lado dos jogos. Mais um aluno do terceiro ano aqui do colégio, também com 17 anos de idade. Jonilson, conta pra gente, você acredita que os celulares podem ser usados de forma educativa na sala de aula? Se sim, como? Eu acredito, porque isso serviria, para criar jogos educativos para tantos alunos, porque aí seria uma forma dele se divertir e não ficar naquele tédio, porque na maioria das vezes a pessoa fica com tédio, como meu amigo Gustavo mesmo falou, vão querer o celular para poder mexer, mandar mensagem, ver um TikTok, que é o que está mais em alta, e eles usam mais para trabalho também, né, porque na maioria das vezes ele não quer só ler, ele quer pegar ali para jogar no chat GPT, pegar no TikTok, que na maioria das vezes é os modelos que tá lá. Aí a gente usa mais isso. Você acha que a lei deveria ter alguma flexibilidade, como permitir o uso de celulares em horário específico, tendo em vista que até no intervalo está proibido? Eu queria sim, porque deveria ser usado mais em intervalos, mas como os alunos não perdoam, a sala de aula, eles usam na sala de aula mesmo,
na maior cara de pau, porque deveria ser um momento para que eles pudessem adquirir o conhecimento que o professor está passando ali na sala de aula, e é isso. Tendo em vista que o governo do estado disponibilizou tablets para os profissionais da educação, o que você tem a dizer sobre isso? Você acha que o professor pode ter acesso às redes sociais, às tecnologias e os alunos não podem? A lei deveria ser vira para os 2, né, tanto para o aluno e tanto para o professor, porque seria uma baita de uma injustiça deixar os professores com o tablet na mão e não deixar os alunos também, porque seria que estava cortando o direito do aluno. Que lá na lei está escrito lá que o aluno tem que estar com o celular em mão e o professor não pode tirar. Então seria a mesma coisa de estar cortando o celular da mão dos alunos, estar cortando a mão do professor. Porque querendo ou não, o professor é como um aluno também na sala de aula, só que ele já tem aquela experiência básica de estar explicando. De Letícia Ranelli para o jornalismo da Interativa FM.